Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos aguardar só uns 5 minutinhos para o pessoal terminar de entrar. Acho que podemos começar, né? Já deram aí 3 minutinhos. Bom, gente, boa tarde. Estamos aqui hoje com a Stephanie Maia, presidente do Clube Niteroense de Montanhismo e colaboradora do Grupo de Estudos Interdisciplinares do Ambiente, do GEA, e ela vai falar um pouquinho sobre o uso público de áreas de escalada no PESET. Stephanie? Boa tarde a todos, boa tarde, Carol. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, me sinto muito honrada de estar aqui falando um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvi no PESET uns anos atrás, entre 2013 e 2015. E a proposta é trazer um pouco dos resultados que eu obtive a partir desse trabalho que foi feito dentro do contexto de uma dissertação de mestrado, para obter o título de mestre na Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Eu fui orientada pela professora Ana Angélica e pelo professor Douglas de Souza Pimentel. Ambos ela é botânica e ele é também professor de lá, especialista e doutor em uso público de unidade de conservação, e foram os meus orientadores nesse trabalho. E eu acho que você já pode colocar a apresentação, Carol. Perfeito. Boa apresentação, Stephanie. Obrigada. Bom, apresentações feitas, né? Eu trouxe para vocês um pouco do meu trabalho, que eu desenvolvi no contexto do mestrado,
sobre o uso público em áreas de escaladas na Serra da Tiririca. Pode passar, Carol. Bom, essa apresentação que eu trouxe para vocês, ela é basicamente a mesma apresentação que eu fiz lá em 2015, na defesa do mestrado. Então, vamos lá. Bom, a criação de áreas protegidas tem sido uma das políticas mais adotadas mundialmente para a proteção da diversidade biológica. Aqui mesmo no Brasil, os primeiros parques, né, as primeiras unidades, as primeiras áreas protegidas criadas lá na década de 70. E o primeiro parque criado no Brasil foi o Parque Nacional do Itatiaia. Mas entre os anos 70 e os anos 2000 foram criadas algumas unidades de conservação de maneira muito... e elas não estavam organizadas. Cada uma, não existia um sistema que pudesse organizar essas unidades de conservação. Então, no ano 2000, foi publicada a Lei 9.985, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o famoso SNUC. Né? Basicamente, o SNUC ele dividiu as unidades de conservação em áreas de proteção integral e áreas de uso sustentável. De maneira bem resumida, as áreas de proteção integral elas permitem o uso indireto dos recursos, enquanto que as áreas de uso sustentável elas permitem o uso direto dos recursos disponíveis. Né? E a categoria parque é uma área de proteção integral, que é o tipo de unidade que vai ser tratado nessa apresentação. Pode passar, Ana. Carol, perdão. Bom, vamos a algumas definições, né? O que é o conceito de parque? Quando a gente fala em parque, parece que acho que a primeira ideia que vem na nossa mente é que são parques de diversões. Parque é uma área onde a gente se diverte, né? Mas os parques no Brasil, eles têm no Brasil e no mundo, além desse conceito e dessa permissão, dessa definição para atividades recreativas, educativas e de pesquisa científica, os parques eles têm como objetivo também a preservação dos ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Então, existem esses mais diversos, essas mais diversas linhas que englobam o conceito de parque. Pode passar, Carol. Bom, e aí a pergunta que fica, né? Se essas unidades de conservação, se esses parques, eles têm como objetivo a preservação e também o turismo, a recreação, os esportes, como se faz para conciliar esses usos? Quanto que essa área que foi criada para proteger um ambiente natural, o quanto que ele pode suportar sem se descaracterizar de maneira irreversível? Então, se desenvolveu ao longo dos anos 90 o conceito de capacidade de carga. Inicialmente, ele usava somente o critério de número de visitantes. Então, a relação número de visitantes, quantidade de impacto, era considerada como direta. Se eu tenho um visitante, vai causar menos impacto que 100 visitantes. Mas, na realidade, isso não é verdade. A gente sabe que uma pessoa pode causar um incêndio de proporções absurdas numa unidade de conservação, enquanto que o impacto de 100 pessoas pode não ser tão grande. Então, ao longo do tempo, esse conceito de capacidade de carga ele foi sendo desenvolvido, ele foi sendo aprimorado, adicionando componentes sociais, culturais, psicológicos e também adicionando o elemento de manejo e gestão desses impactos. Pode passar, Carol. E aí, seguindo ainda em algumas definições, né, o que é o uso público? O uso público ele é definido como usufruto gozado pelo público, seja com objetivo recreativo, educador, pesquisador ou religioso. Né? E em 2010, a partir do decreto estadual 42.483, definiu-se as diretrizes do uso público nos parques estaduais administrados pelo INEA, aqui no Rio de Janeiro. Esse decreto ele teve como objetivo fortalecer a implantação e a gestão do uso público para o incremento da visitação nos parques estaduais aqui do Rio. Pode passar.
Bom, o tema uso público ele também possui um caráter interdisciplinar, que ele vai analisar os impactos da flora e aos processos ecológicos, mas também ele leva em consideração os fatores socioinstitucionais referentes à gestão desse uso. E aí, dentre as atividades de uso público dos parques, existe a previsão, como é o uso recreativo, das atividades de montanhismo e escalada. Montanhismo de uma maneira geral, escalada de uma maneira um pouco mais específica. Pode passar. Ainda na linha das definições, é necessário a gente trazer algumas definições, alguns conceitos a respeito dessas atividades recreativas, né, que a gente chama de maneira geral como montanhismo. O montanhismo, ele se caracteriza pela ascensão de montanhas, elevações rochosas por meio de caminhadas, escaladas técnicas, com diferentes graus de dificuldade e tempo de duração. Então, qualquer atividade que se realize, atividade recreativa que se realize nesses ambientes, são consideradas montanhismo. Pode passar. A escalada, ela vai designar, pode passar, Carol, ela vai designar qualquer tipo de ascensão, seja ela feita através de escalada técnica com auxílio de cordas, como vocês veem na primeira foto, seja a escalada que a gente chama de boulder, que é a escalada feita numa pedra, numa rocha, não necessariamente com auxílio de cordas, pode passar. E seja a escalada realizada em ginásios e muros artificiais. Pode passar. Essa definição ela também é bem importante, né? O rapel. A gente que é montanhista, que é escalador, vira e mexe está circulando pelas unidades de conservação, pelas áreas, pelo PESET, com uma corda nas costas, e a gente sempre ouve um comentário ou até alguma abordagem de alguém perguntando: vocês vão subir de rapel? Não, a gente não sobe de rapel. O rapel é uma atividade exclusivamente de descida vertical com auxílio de cordas. A gente sobe escalando e desce de rapel. O rapel não necessariamente ele envolve o montanhismo, mas também envolve. Aqui nessas duas fotos, dá para ver um rapel após uma escalada e na foto maior, um rapel mais vertical, que essa foto é da Enseada do Bananal, lá daquele poço que tem lá onde acontece esse tipo de atividade. Pode passar. Bom, e o que são os afloramentos rochosos? Os afloramentos rochosos são formações geológicas que vão se caracterizar por apresentar a exposição de rocha matriz na superfície da Terra. Esses montanhas que a gente vê aqui no Rio de Janeiro. E eles são muito característicos dessa região. Pode passar, Carol. O mais icônico afloramento rochoso que a gente tem no Brasil, mais conhecido, acredito eu, no mundo inteiro, é o Pão de Açúcar, acompanhado do Morro da Urca, mas se a gente olhar lá ao fundo dessa foto, dá para ver o Morro das Andorinhas, o Costão, o Alto Mourão, o perfil da Serra da Tiririca. Tudo isso são considerados afloramentos rochosos. Pode passar. E os afloramentos rochosos, eles têm uma importância ecológica, eles funcionam como ilhas terrestres rodeadas por vegetação e são habitats de muitas espécies de plantas vasculares endêmicas que são capazes de se desenvolver em ambientes muito adversos, com escassez de água, com temperaturas elevadas, quase nenhum solo ou solos muito rasos, ou aderência direta na rocha. E a sua fragilidade ecológica ela é reconhecida cientificamente, e isso pode se constituir num problema para a conservação, ao passo que elas são o principal locus da nossa atividade montanhista e de escalada. Pode passar. Bom, e aí, como eu falei para vocês lá, esse trabalho que eu estou apresentando para vocês foi fruto da minha dissertação do mestrado, e eu precisava de um objeto para essa pesquisa. Eu não podia simplesmente chegar e dizer, olha, essas atividades elas são extremamente nocivas ao meio ambiente, mas eu também não podia, assim, numa linguagem popular, botar panos quentes aos impactos que essa atividade poderia ocasionar para as espécies, para a flora local, né, a flora das rochas. Então, o objeto da pesquisa, ele se baseou num tripé, nos impactos derivados das atividades de escalada em afloramentos rochosos, interligado com o papel dos montanhistas para a conservação desses parques
E quais são os fatores institucionais que vão mediar essa relação, que mediam essa relação, identificando pontos de convergência e de discordância entre os atores envolvidos nessa gestão. Pode passar, Carol. E aí, como objetivo geral, foi definido para o trabalho avaliar o uso público das atividades escaladas da Serra da Tiririca para a gestão do montanhismo no parque, frente à necessidade da conservação da diversidade biológica. Pode passar. Como específicos, descrever os impactos da escalada na vegetação dos afloramentos rochosos, na enseada do Bananal e no córrego dos Colibris, foram definidas essas duas áreas de estudo. Elencar as diretrizes de uso público para as vias de escalada, avaliar a gestão do PESET no que se refere a essas atividades e discutir o papel da comunidade montanhista para a conservação da diversidade biológica no parque. Pode passar. E aí, como eu falei para vocês, esse trabalho foi concluído, foi defendido em 2015, e ao longo da apresentação eu vou fazendo algumas atualizações que se fazem necessárias. Então, até aquele momento, nós conseguimos identificar 10 áreas que eram de interesse para a escalada na Serra da Tiririca. Essas áreas elas foram verificadas a partir de 2 guias, que eu vou mostrar para vocês já já, 2 guias de escalada que foram publicados aqui na cidade. Então, aqui no número 1 tem o Morro das Andorinhas. Agora também tem novas vias de escalada na outra face, na face que é virada para a Praia de Taquatiara. O Morro do Costão, como um todo, o Morro do Tucum, como é mais conhecido entre a comunidade escaladora. O 3 ali é a Enseada do Bananal. O 4, a Agulha Guariche. O 5, Alto Mourão. O 6, a Morro do Telégrafo. Os 7, 8 e 9, ali são umas falésias. Falésia Ubá, falésia Mau Caminho. E o 10 é a área de estudo de interesse também, que é o córrego dos Colibris, né? Além dessas áreas, também, ultimamente, nos últimos anos, foram feitas novas conquistas de via no Cantagalo, que também faz parte do parque, e é uma nova área de interesse para a escalada dentro do parque. Não faz parte da Serra da Tiririca, mas faz parte do parque. Pode passar. E esses são os guias de escalada. Esse guia de escaladas de Niterói, ele foi publicado, salvo engano, em 2006. Foi a partir dele que eu tirei essas áreas de interesse para a escalada. Ele não existe mais nessa Constituição, os direitos dele foram vendidos para a editora da Companhia da Escalada, e ele foi publicado em 2015 por essa editora. Pode passar. O setor Enseada do Bananal, ele foi escolhido porque ele é considerado, na época, era considerado uma área já consolidada para a escalada. E aí, de acordo com o livro do Léo Nobre, o setor da escalada da Enseada do Bananal, ele é dividido em 3 subsetores. O setor Metamorfose Triste, o subsetor do Campo Escola e o subsetor Ocidente. Pode passar, Carol. Carol vai passar umas fotos? Pode continuar passando. De onde estão localizadas as vias de escalada na Enseada do Bananal. A gente pode observar que a maioria dessas vias, elas estão localizadas, elas estão dispostas em rochas nuas. Então, a vegetação nessas paredes ela é bem escassa, já existem impactos bem consolidados ali. No setor do córrego dos Colibris, a situação é um pouco diferente. Então, lá, em 2015, em 2014, né, que foi quando se deu a realização do trabalho, a pesquisa, né, foram observadas 5 conquistas de vias nessa área, e atualmente só existem 4 vias, porque uma delas, a via número 4, que é a via Fogo do Inferno, ela foi desequipada por um dos conquistadores a partir da apresentação dos resultados dessa pesquisa que eu estou apresentando para vocês agora. Pode passar.
E aí, quais foram os procedimentos da pesquisa, né? O que, que eu fiz para realizar esse trabalho? Então, primeiro eu tive que aprender a escalar. Quando eu tinha conversas com a minha orientadora sobre nas conversas prévias para pensar em como seria o trabalho, eu achei inadmissível para mim eu falar sobre uma atividade a qual eu não conhecia. Quando eu comecei a ler e estudar sobre montanhismo, eu comecei a perceber que existe uma comunidade muito forte aqui no Rio de Janeiro e que eu não poderia falar de um assunto que eu não conhecesse bem, que eu não conhecesse por dentro. Então, a primeira providência que eu tomei foi aprender a escalar, foi fazer um curso de escalada. Depois eu procurei o Clube Niteroense de Montanhismo, na época eu não conhecia o clube, procurei logo depois que eu terminei o curso. E para fazer a verificação dos impactos nas vias, eu usei metodologias diferentes nas áreas de estudos diferentes. Na Enseada do Bananal, como eu era uma escaladora iniciante, as vias elas são vias esportivas, são vias difíceis, de graduação bem elevada, e, para minha sorte, era possível fazer o registro fotográfico da base dessas vias e observar os impactos sem necessariamente escalar. No córrego dos colibris, eu já usei uma metodologia diferente. Eu escalei todas aquelas vias para poder fazer a verificação dos impactos. A identificação das espécies da flora, elas foram verificadas localmente por especialistas em botânica. Eu não sou especialista em botânica. E as coletas foram feitas somente quando as espécies não podiam ser identificadas localmente. E a classificação das espécies, no que concerne ao status de conservação, ela foi avaliada a partir de três fontes, o Biodiversitas, o Catálogo das Espécies de Plantas Vasculares e Briófitas do Estado do Rio de Janeiro e o Livro Vermelho da Flora do Brasil, publicado nesses respectivos anos. Pode passar. Foi feito também pesquisa documental, peguei com o clube, foi cedido para mim as atas e encontros, as atas dos encontros de escalada que ocorriam desde 2006, do primeiro, do segundo, de seminários de mínimo impacto que passaram a ser uma política um pouco mais institucionalizada sobre as atividades de escalada, reuniões de GT, ata de reunião de conselho consultivo, quando tinha o tema montanhismo, quando era pauta das reuniões do conselho. Eu também estudei o Código de Ética da FEMERG, o Código de Ética Local aqui de Niterói, boletins informativos do CNM, de 2001 até 2008, de 2001, 2008 a 2014, e boletins de um clube excursionista que existiu em Caraí nos anos 40, por volta dos anos 40. Pode passar. Eu também realizei algumas entrevistas livres, semi-estruturadas e não estruturadas, com algumas pessoas que foram consideradas chave para o entendimento de como funcionava a dinâmica da escalada e da administração do parque. Então, eu entrevistei o Cássio Garcês, que é caminhante do Grupo Ecoando, faz parte do Conselho Consultivo até hoje do parque. O André Ilha, que é um escalador de renome aqui no estado, e foi diretor de Biodiversidade de Áreas Protegidas do INEA. O Fernando Matias, que à época era administrador do PESET. Alex Figueiredo, que é ex-presidente do CNM e também já foi administrador do PESET. E o Leandro do Carmo, que na época era presidente do CNM. E aí eu comecei apresentando os meus resultados, fazendo um histórico do montanhismo aqui na cidade de Niterói, né? Como eu falei para vocês um minuto atrás, a atividade montanhista, excursionista, clubes, essa cultura de clube com essa finalidade, ela já existe aqui em Niterói desde final da década de 30, início de 40, né? Quando existia o Clube Excursionista Icaraí. O clube se extinguiu, ele teve uma vida muito breve, e aí na década de 50 foi feita uma conquista clássica aqui da cidade, que é a da Agulha Guariche. Carol, passa um pouquinho o slide, só clica. A Agulha Guariche é essa pedra pontuda que avança em direção ao Alto Mourão, que a gente consegue visualizar da Enseada do Bananal. Pode clicar novamente. Não, isso.
Nos anos 70, tiveram grandes conquistas no Alto Mourão, Paredões e no Costão de Tapatiara. Vias clássicas foram conquistadas nessa época. Nos anos 80, ocorreu um boom de vias esportivas, então essa era a modalidade da escalada que era bastante praticada aqui em Niterói. Nos anos 90, ocorreu um aprimoramento de técnicas de escalada. Os escaladores de Niterói, escaladores do Brasil de maneira geral, passaram a ter mais acesso a informações e equipamentos de escalada e desenvolveram novas técnicas de conquista de escalada. E o CNM, ele data, né, o Clube Niteroense de Montanhismo, CNM, ele foi fundado em 2004 e perdura até hoje. E após o Clube Excursionista Icaraí, ele é a primeira e única instituição que representa o montanhismo aqui na cidade. O Alex Figueiredo, que é ex-presidente do CNM e já foi administrador do parque, ele defende que a atividade montanhista, essas atividades excursionistas, ela não se extinguiu, porque sempre teve na cidade grupos de escoteiros que estavam sempre andando aí pelas matas niteroienses. Pode passar, Carol. Bom, vou falar um pouco do clube, né? Um pouco mais. Né? Ele tem por finalidade o estudo, a prática e a divulgação dos esportes de montanha. Na época, ele contava com 68 sócios, na época da pesquisa. Atualmente, a gente tem em torno de 100, 120. Esse número fica variando um pouco, mas está em torno disso. Em 2005, assumiu a coordenação do GT de montanhismo, indicado pela Federação de Esportes de Montanha do Rio de Janeiro, a FEMERG, que é a instituição que nos representa no Estado. E, juntamente com a administração do PESET, já realizou várias atividades visando a preservação do ambiente local. Nessa foto de cima, nas duas fotos, né, foram eventos de mutirão de uma área que foi adotada para fazer o manejo de capim colonial lá na enseada do Bananal e fazer o plantio de espécies nativas. Esse foi um trabalho realizado em parceria com a administração do parque, que forneceu as mudas para serem plantadas lá na enseada do Bananal. Pode passar, Carol. Bom, sobre a florística, né, o resultado botânico que a gente obteve na realização dessa pesquisa. Então, foram encontradas no setor da enseada do Bananal, foram catalogadas 87 espécies de plantas vasculares, sendo 80 de angiospermas, que são também as plantas com flores, chamadas de magnoliofitas, distribuídas em 75 gêneros e 37 famílias. 7 espécies de pteridófita, as samambaias, representadas aí principalmente pelas samambaias, distribuídas em 7 gêneros e 5 famílias. Pode passar. Para o setor do corredor dos colibris, foram catalogadas 57 espécies de plantas vasculares, sendo 53 de plantas com flores, e 4 espécies de pteridófitas, as samambaias, distribuídas em 4 gêneros e 3 famílias. Pode passar. Bom, status de conservação da flora nos setores. Algumas espécies, elas estão, dessas catalogadas e observadas localmente, elas estão presentes nas listas de espécies em risco de extinção ou vulneráveis pelo seu endemismo, pelas ameaças que sofrem. E aí, dentre essas espécies catalogadas, nós verificamos que 6 estavam enquadradas em perigo, 4 espécies enquadradas na categoria quase ameaçada e 4 espécies na categoria vulnerável. Dentre elas se destacam a alcantareia glasiuana, que é essa bromélia que vocês estão vendo aí na foto, que é inclusive junto com a pererequinha, símbolo do parque. Você vê aí botando o dedo na tela, a pererequinha dentro de uma planta que é uma alcantareia glasiuana. Pode passar. Pode passar. Tem 2 espécies também que são importantes para a conservação e estão enquadradas na categoria criticamente em perigo e vulneráveis, que são as cactáceas Coleocephalus fluminensis e Ripsalis cereoides. Pode passar. Também está presente dessas listas de extinção, de perigo de extinção,
Essa bromelinha, a Tillandsia araújo, ela é classificada em perigo, a gente vê muito quando está escalando as paredes do parque. E também essas duas, Bilbergia piramidalis e Tillandsia tura, são duas espécies que, embora elas não estejam classificadas em nenhuma das listas de espécies ameaçadas, elas são apontadas por alguns autores como importantes para a conservação. Então, elas ainda não estão na lista, mas a qualquer momento elas podem entrar. Bom, então, vamos ao que interessa, né? A avaliação dos impactos das atividades de escalada. Como eu falei para vocês, eu fui lá, escalei e vi o que acontece. Pode passar. Bom, quando a gente está... A escalada, ela, como eu falei, a gente usa as cordas, né, estritamente para a nossa segurança, no tipo de escalada tradicional, que é amplamente praticada aqui em Niterói. Então, a gente usa a rocha para fazer a ascensão. Só que a gente não consegue subir numa pedra lisa, a gente vai procurando agarrinhas, a gente vai procurando fendas, vai procurando a rugosidade da pedra para poder se apoiar e para poder realizar a ascensão. As cordas, elas são usadas estritamente para nossa segurança, caso a gente não consiga agarrar em nenhuma fenda, não cair de lá porque cair de lá e se machucar, e a gente corre, inclusive, risco de morte. Só que esses mesmos espaços que a gente usa, essas mesmas reentrâncias e fendas e rugosidade das rochas que a gente usa para se apoiar, é a mesma que as plantas também usam. Porque nesses espaços ali onde vai ocorrendo depósito de sedimento, vai criando um microclima, vai acumulando uma umidade, também são os ambientes favoráveis para o crescimento da flora típica desses afloramentos rochosos. Então, a gente tem aí um certo conflito de interesses entre as plantas das rochas e os interesses da atividade de escalada. Então, vamos seguir. Na Enseada do Bananal, como eu mostrei nos slides anteriores, a gente já vê rochas mais expostas, rochas mais nuas, ou pelo impacto já causado, impacto já consolidado, excesso de vegetação ao longo dos anos, já deu conta de acabar com toda a vegetação que existia aí, mas isso é uma especulação minha, eu não posso afirmar porque eu não tenho registro anterior à visitação nessas áreas. Pode passar, Carol. Mas a gente tem aí umas fotos da Enseada do Bananal, onde é possível observar aonde que as vias, né, as rochas onde as vias de escalada estão grampeadas, elas são completamente expostas, são rochas nuas, sem prejuízo algum à vegetação, porque não existe vegetação. Pode passar. Essa é outra foto também da mesma região, ali da Enseada do Bananal. Pode passar. Mas no topo dos morros, no topo dessas pedras, ainda existe um pouquinho de vegetação. Essa foto ela foi tirada ali do cume daquela pedra, lá da Enseada do Bananal, da primeira foto que eu mostrei, e pro bloco que fica imediatamente ao lado. Então, daí a gente pode observar umas espécies de Closiácea, e essa bromélia, chamada Neurogélia cruenta, que ela sim consta das listas de vulnerabilidade de conservação aqui para essa região. Pode passar. A gente vê aí também outra foto do cume dessa pedra lá da Enseada do Bananal. A gente vê aí a Coleocephalus cereus, dá para ver Anthuro coriáceo, dá para ver mais. Anthuro coriáceo é um antúrio, né? É uma folha um pouco mais coriácea, por isso que ela tem esse nome. E de novo, mais uma vez, a Neurogélia cruenta, que é essa bromélia que tem as pontinhas rosadas. Pode passar. Esse daí é um outro bloco onde tem as vias de escalada na parede mais vertical. Tem esse topo de morro aí que a gente também observa a presença das mesmas espécies no alto dessa pedra. Pode passar, Carol.
E aí, para o Córrego dos Colibris, a gente encontrou um panorama bem diferente. Pode passar. O que a gente encontrou lá foi a atividade de escalada em conflito direto com a vegetação da parede. Foi identificado grampos muito próximos da vegetação. Pode seguir, Carol. As cordas passando dentro da vegetação. A gente, ali onde eu circulei de amarelo, é onde tem uma grampeação, que a gente passa por um equipamento chamado costura, passa a corda por ali. Mas um pouquinho mais abaixo do círculo amarelo, a gente vê que essa vegetaçãozinha que cresce na rocha, ali criando oportunidades de desenvolvimento de novas espécies, de espécies um pouco mais exigentes, ela está danificada provavelmente pelo uso contínuo das cordas. Você vê que tem uma vegetaçãozinha, tem um fragmento, uma estradinha, e ela poderia continuar ali mais abaixo. Pode passar. Essa foi outra situação que eu encontrei também nessas vias de escalada, da corda passando pelo meio das alcantareias. Pode passar. Em alguns momentos, nas paradas durante a escalada, a gente fica no meio da vegetação, então, em alguns momentos, o impacto é mais direto, pisar na vegetação, segurar na bromélia, evitar com que a corda passe por ela, é impossível. Pode passar. E aí tem uma série de imagens que foram feitas nessa ocasião, né, da escalada para pesquisa. Então, dá para ver na primeira foto do canto, né, no sentido horário, um pontinho branco ali sou eu no meio das bromélias com capacete, do outro era o meu companheiro de escalada, o Leandro, rapelando quando a corda fica bem tensionada, passando ali pelo meio das alcantareias. Na foto abaixo, eu tentando desenrolar a corda de dentro de uma bromélia, depois que a gente já estava se preparando para fazer o rapel. E na última foto, a gente tentando encontrar os grampos o Leandro, tentando encontrar os grampos para a gente poder se ancorar e descer com segurança nessas vias de escalada. Pode seguir. E aí, uma das coisas que faz parte do código de ética e das boas práticas montanhistas é o que a gente chama de mínimo impacto. Então, isso é previsto, o mínimo impacto na escalada e nas atividades montanhistas, ele é previsto em praticamente todos os códigos de ética da FEMERGE, de outras federações de outros estados, no Código de Ética Local de Niterói. E assim, a gente percebe durante a escalada que algumas vias, de fato, né, o escalador ele não passou propositalmente, ele traçou um caminho para evitar a vegetação. Mas, como eu falei anteriormente, nem sempre a gente tem o controle absoluto do nosso equipamento de segurança, que são as cordas. Então, elas ficam passando ali diretamente na vegetação presente na rocha. Pode passar, Carol. Sobre a gestão dos afloramentos rochosos e sobre o plano de manejo, né? O plano de manejo, nessa época, tinha acabado de sair do forno, né? Ele é de 2015, a Carol pode me esclarecer depois se ele já foi atualizado depois disso. E ele enquadrou as áreas da Enseada do Bananal e do Córrego dos Colibris como áreas de visitação, que de fato são áreas de visitação, né? E para as atividades de escalada, o plano de manejo, ele recomenda consultar a setorização que existe para regulamentar a atividade. O que é a setorização? Lá no início, lá em 2006, os escaladores aqui, percebendo que existia um movimento de muitas conquistas, que a atividade, que alguns escaladores não estavam praticando a atividade dentro dos princípios éticos e de mínimo impacto, resolveram fazer um encontro de escaladores para regulamentar, para organizar, antes que se tornasse um novo do Babilônia. Foi cunhado até o termo babilonização de Tapatiara, que tinha a ver com o Morro da Babilônia, lá no Rio, que é aquele morro que fica atrás da estação do bondinho do Pão de Açúcar, em que existem muitas conquistas de via ali.
Então, para evitar que isso acontecesse aqui em Niterói, em 2006, os escaladores locais fizeram uma mobilização e elaboraram esse plano de setorização, que é basicamente. Pode passar, Carol. Isso. Que é basicamente dividir a, os locais de interesse de escaladas em setores e subsetores, catalogar as vias existentes e estabelecer uma situação em que as vias são, a situação é a seguinte: setores vermelhos, novas vias não são recomendadas, setores verdes ainda admitem novas vias. E aí foi feito isso para a enseada do Bananal, e aí a gente pode perceber que tinham muitas conquistas de via das mais diversas modalidades, e a maioria dele enquadrado no setor vermelho. Pode passar, Carol. O setor do Córrego dos Colibris, ele já apresenta, na setorização, ele já se apresentou completamente restrito a novas conquistas. A razão talvez seja porque já tinham muitas vias, eu mostrei para vocês as fotos, já eram 5 vias naquele paredão, que não é tão grande assim, mas esse foi o primeiro passo de organização de escalada. Esse foi um encontro formal, digamos assim, sem a participação mais institucional do INEA. Pode passar, Carol. Bom, a partir lá do decreto de uso público e da política de incremento de visitação, elaborou-se, começaram a fazer nas unidades de conservação, nas áreas de interesse de escalada, os seminários de mínimo impacto. Era algo parecido com esse primeiro encontro de escaladores que aconteceu, e esses encontros para discutir o mínimo impacto e como que as atividades de escalada iam ser desenvolvidas em determinados locais. Então, em 2012, ocorreu um seminário de mínimo impacto aqui em Niterói. Aí, nesse momento, já teve uma participação mais institucional do INEA, o PESET fez parte dessa reunião. E aí, o que existia em 2012 era a setorização. Nos setores vermelhos não é recomendado, nos setores verdes está liberado para as novas conquistas. Só que estava se falando de uma unidade de conservação, de uma área protegida, de uma área pública regida por uma legislação. Então, como é que a gente vai, como é que vai se gerir isso? Se a escalada ela defende o direito autoral e ela defende a autonomia, o direito autoral ainda não, né? A autonomia do esporte, eu, como escaladora, posso chegar num setor vermelho e conquistar uma via, e nenhuma sanção vai ocorrer a essa minha atitude. Enfim. E aí chegou-se a essa discussão durante esse seminário de mínimo impacto, e aí discutiu-se a necessidade de comunicação, né? Assim, foi dado o primeiro passo, o próximo passo é o quê? Já que a gente está numa área protegida, uma área que tem uma administração, e se a gente começasse a comunicar a administração do parque, se o parque tomasse para si a gestão desses afloramentos, a gestão da setorização. Então, o parque poderia muito bem autorizar ou não, ou multar ou não alguém que conquistasse uma via no setor vermelho. Nessa ocasião do seminário de mínimo impacto, a FEMEG questionou, a FEMEG, que é a federação que nos representa no nível estadual, questionou essa necessidade de comunicação, porque um dos nossos princípios é a autonomia do esporte. A FEMEG não enxerga com bons olhos esse controle, e defendeu a necessidade de não comunicação de novas conquistas, mesmo nos setores verdes. Então, assim, além da não autorização dos setores vermelhos, a FEMED defendeu que não era nem necessário que alguém que quisesse conquistar uma via num setor verde, que era liberado, que teoricamente não ia ter tantos impactos assim, que nem isso fosse necessário, que isso fosse cobrado dos escaladores diante do INEA, da administração do PESET, alegando que se dessa maneira fosse definido, que essas áreas se tornariam áreas de preservação. E a FEMERG também não defende a existência de áreas de preservação, ainda partindo da premissa da autonomia do esporte,
que todas as áreas de todos os parques devem ser acessíveis a todo mundo, ou pelo menos a um visitante mais qualificado, como nós nos classificamos enquanto montanhistas e federados, e dentro, fazendo parte de um clube, digamos, mais ou menos assim, né? Que a gente tem esse guarda-chuva da FEMEG. Pode passar, Carol. Bom, nas considerações finais, né, a gente já está chegando ao fim, em ambas as áreas de estudo foram observados impactos relacionados à atividade de escalada. No setor da enseada, da enseada do Bananal, é um setor tradicional da prática, ou pelo menos era, né, esse estudo concluído em 2015. Dos últimos anos para cá, eu tenho percebido pouca atividade, poucas escaladas nessas vias, boa parte delas já está com a manutenção fora do prazo. Então, em alguns subsetores, o subsetor que ainda continua ativo e sempre tem atividade de escalada, inclusive nossos cursos de básicos de escalada, algumas aulas ocorrem lá, que é ali no campo escola, aonde perto da região onde a gente fez o manejo do capim colonial. Perto não, bem naquela região. Né? Os impactos dessa área já estão consolidados nas paredes mais verticais, mas a gente recomendou que os topos de blocos de pedra, onde a vegetação ainda está presente, tenham acesso restrito e que seja feito o manejo dessas áreas. Lá em 2015, depois da apresentação do trabalho, 2015, talvez 2016, no CNM a gente propôs ao parque que essas áreas ali no topo da enseada do Bananal tivesse alguma contenção, que a gente pudesse fazer uma contenção para proteger a vegetação da visitação, instalando placas educativas, para conscientizar quem fosse lá que aquelas espécies ali elas são importantes e qual que é a importância delas ali para aquele local. Né? Só que é uma área que já está, pela intensa visitação, houve uma época em que ali tinha intensa atividade de rapel e já foram observadas mais de 100 pessoas no único dia ali. Isso trouxe sérias consequências para essa vegetação, que foi ficando cada vez mais frágil diante dessa vegetação predatória e acaba proporcionando com que espécies invasoras acabem tomando o espaço. Né? Lá em cima já observei a presença de capim colonial, que é um capim que é uma espécie exótica, invasora, que tem alto potencial de causar incêndio. Então, numa situação que cause um incêndio ali, toda a vegetação ela vai sofrer um impacto muito grande, não só em decorrência da vegetação, mas um conjunto de situações que favorecem a essas perdas biológicas. Pode passar. Para o setor do córrego dos colibris, a escalada, os impactos percebidos foram de maneira diferenciada em relação à enseada do Bananal. Né, possui uma vegetação densa, com presença de espécies endêmicas ameaçadas de extinção, a gente viu o exemplo da alcantareia, e a escalada, e dessa forma, ela se torna uma ameaça à diversidade daquele local, não sendo recomendada a conquista de novas vias, e aí está em conformidade lá com que os escaladores definiram lá em 2006, e a desequipação das vias existentes. Eu apresentei esse trabalho também num outro seminário de mínimo impacto que o CNM realizou também em parceria com o parque em 2016. Nós convidamos a FEMEG, convidamos pesquisadores da parte, biólogos, para falar sobre a diversidade local, e convidamos a FEMEG, estava representada pelo Delson. Bom, só me lembro do Delson, não me lembro se a Kika estava presente. Mas isso foi levado, essa demanda foi levada para o Pedro Bugin, que foi lá e fez a desequipação dessa via aí das fotos que vocês viram, que era a via mais impactante. Ele foi lá, tirou todas as grampeações e foi uma atitude super legal, assim, da galera que percebeu que, assim, não tinha porquê. E é um setor que, inclusive, para escalada, nem essa via especificamente nem era atrativa, assim, é uma escalada, como a gente fala, muito perrengue, muito sol, muita vegetação, muitos cactos, a gente sai de lá muito machucada,
Então, não vale a pena nem pela escalada, né? E a gente considerou, eu, meus orientadores, consideramos que essa área deveria ser restrita à visitação por tudo que foi exposto aqui nesse trabalho. Pode passar, Carol. Bom, quanto às diretrizes institucionais, né, elas são bem consistentes no plano de manejo, porque o plano de manejo dessa época, ele manda a gente, ele direciona para o plano de setorização, mas o plano de setorização, ele não tem regras muito claras, eles são recomendações, né? O plano de setorização são recomendações. Já é um passo importante na discussão desse tema, mas que ele precisa, né? Ele precisava ser aprimorado, né? Esse ano ainda, nós, do CNM, com o GE, em parceria com o Parque, na pessoa do André, nós tivemos várias reuniões num grupo de trabalho sobre montanhismo, para a gente produzir uma portaria, uma minuta, redigimos uma minuta, que vai provavelmente se transformar numa portaria, e vai regulamentar institucionalmente a setorização. Então, algumas regras, foi incluída nessa minuta uma nova categoria, em essência nada mudou, mas uma nova categoria de setor, nós inserimos um setor amarelo, né, assim, básico, verde, vermelho e amarelo. O setor verde vai ser liberado para novas conquistas. Os setores amarelos, eles são passíveis de novas conquistas mediante autorização e estudo prévio de impacto ambiental, né? Não o estudo como a lei manda, mas uma avaliação se convém a fazer uma nova conquista ou não. E os setores vermelhos, onde a conquista de vias já está proibida de qualquer forma. E essa minuta também, ela prevê algumas normas para manutenção de via, sem ferir os princípios de direito autoral e todos os outros que o montanhismo prevê, e que é o que dá o arcabouço que transforma o montanhismo no que ele é hoje, transformado, inclusive, em patrimônio imaterial do Estado, por uma lei que eu esqueci o número agora, ainda esse ano de 2021. Foi uma grande vitória, uma grande conquista para o montanhismo aqui no Estado. Né? Outra consideração que a gente tem que fazer é sobre a publicação de livros de escalado, a revelia dos administradores do parque e do INEA, que denota uma falta de interlocução entre os editores desses guias, uma vez que essas publicações elas incentivam a visitação, incentivam aspectos recreativos, né, a potencialização dessas atividades recreativas, sem considerar muitas questões ambientais. É óbvio que não é finalidade de um guia de escalada falar se estender muito sobre o meio ambiente. Mas se a gente parte da lógica que qualquer atividade que use os parques, né, que qualquer atividade comercial, qualquer publicidade que se dá dentro de um parque, se a gente for fazer imagens profissionais dentro de um parque, a gente precisa de autorização. Por que não a publicação de um livro sobre uma unidade de conservação não deve ser livre dessa interlocução, desse diálogo, dessa, talvez até fiscalização, ou dessa colaboração entre editoras, entre os produtores desses guias e as instituições responsáveis por essas áreas, as instituições que são as guardiãs, né, as instituições públicas que respondem por essas áreas. Pode passar, Carol. E aí, para finalizar, eu acho que é o último slide, esse trabalho ele representa uma discussão que é pioneira nesse tema, né, aqui no Brasil principalmente, e aponta a necessidade de desenvolvimento de metodologias para avaliar melhor quais são os impactos da escalada. Né? Esse estudo que foi feito ele é muito preliminar. Para trilhas de caminhadas, estritamente de caminhadas, existem metodologias bem desenvolvidas, bem testadas para avaliar esses impactos, mas para as áreas de afloramentos rochosos elas não existem. Então, fica uma demanda para a ciência
para desenvolver metodologias de estudos de impacto à diversidade biológica em afloramentos rochosos. E aí, é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a audiência, todos vocês que estiveram até agora, até o final, participando. Esse é o meu contato de e-mail. Estou à disposição para esclarecimentos, para dúvidas, tanto em relação ao meu trabalho, quanto em relação ao CNM, que é a instituição que eu também represento nesse momento. E é isso. Obrigada. Mais uma vez, obrigada, Stephanie, por aceitar participar desse webinar. É muito importante, né, para a gestão do parque, entender um pouquinho como funciona, né, os impactos da escalada ali nos afloramentos rochosos, né, principalmente que são muito frágeis, né. Uhum. E você perguntou sobre a questão do plano de manejo. Sim. Ainda não tem uma atualização, né? A gente espera que breve haja algumas atualizações desse plano de manejo presente. Existe a previsão já, assim, edital de abertura para estudos, essas coisas? Ou Por ainda... enquanto, não. Que a lei prevê que os planos de manejo eles devam ser atualizados a cada 5 anos, né? Uhum. É uma fragilidade, acho que brasileira, né? Existe a lei, mas até o cumprimento dela são outros 500, né? Então, o PESET, assim, contando um pouco a história do parque, que você deve conhecer até melhor que eu, apesar dele ter sido criado em 1991 por iniciativa popular, o primeiro plano de manejo dele é de 2015, não é isso? Sim. E ele teve limites definidos só no início dos anos 2000 e agora ele está passando por uma fase de uma crise que está perdendo áreas, né, que foram arduamente ali conquistadas. Então, realmente a nossa política ambiental ela tem muito que avançar ainda. Sim. Pessoal, eu acabei não deixando aqui, mas vocês podem deixar suas dúvidas no chat. A Stephanie pode estar respondendo. E também eu vou deixar para vocês uma pesquisa de opinião, para ver o que vocês acharam do webinar, é importante para o parque. Vou dar aqui para vocês. Se tiver pergunta, você vai me falar, né, Carol? Porque eu não vejo, eu só vejo você na tela. Uhum. Bom, por enquanto não tem perguntas. Deixei para vocês a pesquisa de opinião. Para quem chegou um pouquinho depois ou perdeu alguma coisa, esse webinar vai ficar salvo lá no YouTube do Parque. Então, vocês só procurarem como PESET Uso Público, vocês vão achar o canal, tá bom? Opa! Acho que é interessante, eu acho que é uma pergunta do Cássio, que o Wikiloc e outros aplicativos são grandes promotores de impactos em áreas vulneráveis. Verdade, assim como os guias, né, eles oferecem um acesso muito facilitado, né? Bom, eu acho que mais ainda que os guias, né, porque até eu conseguir chegar no livro não foi uma coisa muito fácil, lá em 2014 ele não estava mais sendo editado, mas realmente os programas, os track logs de hoje em dia são muito facilitam muito a vida de qualquer pessoa com o celular, né, para levá-las aonde for possível. Bom, acho que é isso. Mais uma vez agradecer. Convido também aí para próximos webinars. Mês que vem são 30 anos, né, de PESET. Então, a gente vai ter uns webinários bem legais sobre uso público, sobre trilhas para o Oceano de Botânica. Vai ser bem legal. E é isso. Obrigada, Stephanie. Obrigada a você, Carol. Adorei participar. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Valeu.